Se eu tivesse 100 mil reais hoje, eu não deixaria de forma alguma esse dinheiro parado e nem tão menos investiria ele de qualquer forma. Eu teria uma estratégia para ganhar muita renda com esse valor. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como alocar esse valor com inteligência e estratégia, com um plano prático para você. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui todas as semanas compartilho com você todas as informações do mercado de fundos imobiliários, as minhas estratégias de investimento. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para sempre ser notificado quando um vídeo novo sair para o ar. Deixe seu like e deixe seu comentário também ao final desse vídeo. Outra coisa, sou autor desse livro, Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. E se você quiser receber uma cópia como essa, autografada por mim, fica até o final desse vídeo, pois eu vou te mostrar como você conseguirá. Hoje eu vou te mostrar como eu iniciaria uma carteira com 100 mil reais mesmo começando do zero. E se você que está me assistindo aí está se perguntando, poxa, eu não tenho esse valor para investir, fica calmo, porque a lógica que eu vou te mostrar aqui serve para qualquer valor que você tenha para investir e está começando a sua carteira de investimentos agora. O primeiro fundo imobiliário que eu quero demonstrar no nosso vídeo de hoje é muito conhecido por muitos investidores, é o HGLG11, que para muitos é o melhor fundo imobiliário de galpão logístico da Bolsa e eu posso garantir para você, ele possui bastante qualidade dentro das suas operações. Inquilinos grandes e sólidos, contratos de longo prazo e imóveis de altíssima qualidade. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, esse fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 159,03. A gente consegue ver mais algumas informações dele. Uma das principais é o tamanho desse fundo. Esse é um fundo imobiliário de 5,5 bilhões de reais de patrimônio. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores da Bolsa de Valores. Tem um valor patrimonial de R$ 162,70. Ou seja, no momento que eu faço a gravação desse vídeo, esse fundo imobiliário está negociando abaixo do seu valor patrimonial. É como se você comprasse uma casa, um apartamento abaixo do que vale. É exatamente isso que está acontecendo com esse fundo imobiliário. E ele vem pagando todos os meses R$ 1,10 por cota aos seus cotistas, o que dá 8,26% de dividend yield para esse fundo imobiliário. Quando a gente olha aqui dentro do seu relatório gerencial, as principais informações, a gente vê coisas bem interessantes. Por exemplo, 13,9% dos seus imóveis são alugados para o Mercado Livre, 9% para Volkswagen, 4% para Electrolux, 3,79% para Leroy Merlin e 3,45% para Creme. Ou seja, é um fundo que está exposto a grandíssimos inquilinos dentro da sua carteira de ativos. Outro ponto super importante do HGLG11 é o vencimento dos seus contratos. Quando a gente olha aqui, mais de 50% dos seus contratos têm vencimento a partir de 2029, o que traz para o investidor uma altíssima segurança. Outra questão que a gente sempre olha dentro de um fundo de tijolo é a vacância, aquela parte dos imóveis que não estão alugados. E quando a gente olha aqui para o histórico do HGLG11, desde abril de 2024 até março de 2025, a gente percebe que ele é um fundo muito constante, tendo ali em média de 4, 5, 6% de vacância e não ultrapassa isso. Ou seja, é um fundo imobiliário que em geral possui uma vacância bem baixa contra outros fundos imobiliários de galpão. Ao todo, o HGLG11 possui mais de 20 imóveis dentro da sua carteira. E aqui a gente consegue ver um pouco de cada um desses imóveis. Eu quero destacar para vocês aqui a classificação desses imóveis. O que quer dizer isso? A classificação traz para a gente a qualidade, o padrão construtivo de cada um desses imóveis. Então, quanto melhor classificado, melhores são imóveis, mais modernos são e, consequentemente, aluguéis por metro quadrado mais caros e inquilinos também mais premium. Aqui a gente pode ver que a maioria dos imóveis do HGLG11 estão em AAA, AAA, que são de fato as principais classificações aqui do mercado. A gente tem alguns outros imóveis B, outros imóveis C, mas são a minoria aqui do portfólio. Quero destacar para você a qualidade desse fundo, unindo preço baixo, um dividendo muito constante e uma gestora que é renomada em mercado, sem sombra de dúvidas, o HGLG11 é uma das melhores opções do segmento de galpão logístico. O segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar no vídeo de hoje é um fundo imobiliário de um outro segmento,
fundo imobiliário de papel, HGCR11, da mesma gestora do HGLG, da Pátria. Esse fundo imobiliário de papel vem chamando muita atenção do mercado já há bons anos por unir qualidade, previsibilidade nas receitas e um ótimo resultado em dividendos. No momento que eu faço aqui esse vídeo, esse fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 95 por cota. Aqui a gente pode ver mais algumas informações sobre ele. Por exemplo, o valor patrimonial dele de R$ 96,29. Então, nesse momento, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Fundo que pagou no último mês R$ 1,05 por cota, ou seja, mais de 1% em dividendos. E uma das coisas mais importantes que eu gosto de olhar em um fundo imobiliário desse segmento de CRIs, né, de certificados e recebíveis imobiliários, os chamados fundos imobiliários de papel, é onde eles estão indexados. E em momentos onde a gente tem a inflação mais alta, como a gente está vivendo no Brasil nesses últimos meses e nesses últimos anos, ter um indexador atrelado a IPCA, principalmente, é bem interessante. E quando a gente olha aqui para esse fundo imobiliário, a gente percebe que 88,4% dos seus papéis estão indexados a uma taxa de IPCA mais 8,1%. E a estimativa de fechamento do IPCA para esse ano de 2025 é algo próximo dos 6%. Dessa forma, se a gente leva em consideração IPCA, cerca de 6%, mais uma taxa de 8,1%, a gente chega a uma taxa média de 14%. É um resultado super interessante dentro do mercado de fundos imobiliários, pois, lembre-se, você não paga imposto de renda. Muita gente fica aí se perguntando, poxa, para que eu vou investir em um fundo imobiliário que vai me pagar 14%, 15% ao ano se eu posso investir em um CDB ou um Tesouro Selic que me paga algo próximo a isso? Nesses investimentos, você tem desconto de imposto. Nos fundos imobiliários, não. E outro ponto super importante é a taxa de desconto que esse ativo tem. Hoje negociado abaixo do valor patrimonial é um ativo que, além dos dividendos que vai te gerar todos os meses, tem um potencial de valorização ao longo dos anos também. Esse gráfico que eu vou te mostrar agora, ele é super interessante, pois mostra o comportamento desse fundo HGCR11 ao longo do tempo contra vários indicadores do mercado. Aqui a gente pode ver, de fato, o fundo imobiliário contra o CDI e contra o IFIX. A gente percebe aqui em laranja a cota mercado ajustada, o valor do fundo imobiliário ajustado, o ganho de capital do HGCR também aqui em azul escuro, ou seja, uma pessoa que compra e venda e ao longo do tempo, e em um outro tom de azul o rendimento do CDI. Perceba que o CDI fica abaixo aqui desses ganhos de capital que o fundo imobiliário tem. Ou seja, ele mostra na prática que desde 2010 até o início de 2025, quem vem investindo no HGCR11, longo prazo, logicamente, ganha com bastante folga de FIX, de CDI e, consequentemente, de inflação também. E o terceiro fundo imobiliário que eu investiria dentro dessa estratégia seria o VISC11. Fundo imobiliário de shopping center é um segmento que não dá para ficar de fora de nenhuma estratégia de investimento, pois é um segmento extremamente resiliente no Brasil. Os brasileiros são muito adeptos a irem a shopping centers, comprar em shopping centers, e isso faz com que esse comércio seja altamente lucrativo. Ou seja, quem investe nesse tipo de segmento pode ganhar muito dinheiro. No momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o VISC11 está saindo por R$ 103,28. Quando a gente olha para mais informações do fundo, a taxa de desconto que ele possui sobre o seu valor patrimonial é muito grande. O valor patrimonial do fundo é de R$ 124,65, ou seja, ele está com bastante desconto sobre o seu valor patrimonial, fundo que vem entregando cerca de 80 centavos por cota livre de imposto de renda. Olhando para dentro agora do seu relatório gerencial, a gente percebe a diversificação geográfica que esse fundo imobiliário possui e a diversificação por imóveis também. São vários imóveis ao longo de todo o país. A gente tem imóveis no sul, sudeste, nordeste e no norte do país. Essa grande diversificação geográfica é importante, pois assim a gente consegue não ficar concentrado em uma única região do país. Esse fundo imobiliário possui ao todo 30 shopping centers bem espalhados pelo país, e o mais interessante de tudo é a rentabilidade de quem vem investindo nele ao longo do tempo. Dentro desse gráfico a gente pode perceber o quanto que ele rendeu entre outubro de 2017 até janeiro de 2025.
levando em consideração o valor do fundo imobiliário mais dividendo contra IFIX, CDI e Bovespa. Perceba como o fundo imobiliário bateu todos esses indicadores ao longo do tempo. E quando a gente compara o VISC contra o IFIX nesse período de tempo, o VISC teve quase 90% de rentabilidade contra 48,8% do mercado de fundos imobiliários. Quando se trata de distribuição de dividendos, o VISC11 é um fundo imobiliário de shopping que paga bastante dividendo. A gente pode ver aqui no gráfico, entre março de 2024 até março de 2025, o quanto que esse fundo imobiliário veio pagando. Ele já pagou, inclusive, R$1 por cota, teve um reajuste para 85, 83 e nesse momento está pagando entre 80 e 85 centavos. A gestão traz essa estratégia com um alinhamento de rendimento ao longo do tempo, gerando também caixa para o fundo imobiliário para pagar distribuições maiores no futuro. Quem investe em fundos imobiliários tem que ter essa visão também de sócio e tem que ter essa visão também de ter caixa dentro do fundo imobiliário para que ele possa fazer compra de novos ativos. Esses são 3 dos fundos imobiliários que eu investiria nesse momento para essa estratégia de R$100 mil. Porém, não dá para ficar por aí. Uma estratégia de investimento se consiste em vários fundos imobiliários, pelo menos 10 e no máximo 20 fundos imobiliários. 3 fundos imobiliários é somente o início de uma estratégia de investimento. E se você quer saber como ter uma carteira completa de fundos imobiliários, tendo a ajuda de um analista profissional te mostrando quais são as melhores oportunidades do momento, vou deixar aqui abaixo um link com a carteira Orion de fundos imobiliários. Você vai ter a possibilidade de ter um profissional te mostrando onde investir nesse momento. E o melhor de tudo, estamos no mês de aniversário da Orion. Então, com certeza você vai achar uma oferta super especial e assim terá acesso ao nosso grupo de assinantes, aula ao vivo todos os meses e relatório feito por um analista profissional. Clica e conheça mais sobre a Orion. Nesse último vídeo aqui, eu pedi para o pessoal comentar porque eu escolheria um dos comentários para receber um livro como esse, autografado por mim. E eu escolhi o comentário do Wesley. Ele falou o seguinte: bom dia, quero dizer que graças ao seu curso, hoje já passei dos R$10 mil investido, queria eu ter aprendido antes esses ensinamentos que pode realmente mudar a vida das pessoas. Se na juventude tivesse aplicado cada estratégia que aprendi com você, hoje já poderia ficar só em casa cuidando da família e da minha saúde. Espero que os jovens possam ter a mente aberta para finanças e entender que quanto mais cedo começar, melhor. É com pouco que no longo prazo colhe-se os frutos. Forte abraço, parabéns pelo seu trabalho, Wesley, tamo junto, você vai receber essa cópia aí na sua casa, entre em contato com a gente, com o endereço e tudo mais, que você vai estar recebendo essa cópia e tô colocando à disposição mais uma cópia, comentem nesse vídeo aqui abaixo, também vou escolher o melhor comentário para estar recebendo um livro como esse em casa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.